Está começando o primeiro episódio do JobPebcast. Eu me chamo Ramon Brito, CEO da JobPeb. Eu me chamo Lariane Brito. E hoje nós trouxemos um convidado especial. Nós trouxemos aqui o William Oliveira, bacharel em Sistema de Informação. Ele tem formação técnica em Informática e mais de 10 anos atuando na área de tecnologia. Ele é apaixonado por compartilhar e acreditar no poder do conhecimento em movimento. Se apresente aí, William, para a gente. Boa, Ramon. É isso aí. Obrigado, tanto o Ramon quanto o Lariane, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Compartilhando um pouco do conhecimento, né, que a gente adquiriu aí no decorrer da jornada. Verdade. E também compartilhar com toda a audiência aí. Então, me chamo William Oliveira, sou diretor de operações na Hug, né, o CEO, e cuido aí de algumas operações de vendas, né, retenção e serviços. Espero poder estar compartilhando, ajudar um pouquinho aqui a audiência, um pouco de conhecimento que a gente adquiriu nessa jornada. Show de bola. O William aqui, para quem não sabe, ele ajudou a gente aqui também bastante aqui, apesar de ser segmento diferente, ele trouxe bastante ideias para a gente, coisas que ele aplica na empresa, ele vai trazendo para a gente aplica aqui. São segmentos diferentes, porém a parte de gestão, outras partes ali da empresa, cultura, são bem similares. A gente conseguiu aplicar bastante coisa aqui na nossa empresa e vem tendo resultado. E hoje a gente trouxe esse ilustre aqui para poder compartilhar com vocês também. O nosso tema de hoje é como aumentar suas vendas, as vendas do seu restaurante, né, com atendimento digital, que é a especialidade dele. Então, William, me diz uma coisa, como é que surgiu a Hug, qual é o propósito dela, onde é que ela quer chegar? Conta pra gente aí, para o pessoal, para depois a gente afundar mais sobre o conteúdo aí que a gente vai falar, que é o aumento de vendas com atendimento digital. Boa, maravilha. Hug, ela surge em 2015, né? Antigamente o nome era PowerZap e a gente fez o rebrand em 2017, que mudou a marca, criou toda uma nova estrutura de comunicação, até porque o nome já não era mais compatível com a nossa proposta de valor. Então, a Hug surge ali em 2015, já são 7 anos de trajetória, e hoje nosso propósito é otimizar as relações entre empresas e consumidores através das conversas digitais. Então, tudo que a gente conseguir construir dentro desse panorama, com tecnologia, né, a gente vai estar atendendo o nosso propósito. Então, e de quem foi essa ideia do nome? Boa. Essa ideia do nome, ela surge em algum momento. A Hug tinha ali 4 sócios, e dentro desse processo do rebrand, a gente estava pensando em nomes. Então, PZWIO, olha, era uma criatividade enorme, e um dos sócios na época teve a ideia, e por que não Hug? Hug vem de abraço, de abraçar, uma palavra em inglês. E a gente colocou o sufixo ali, né, o gay Y, para poder fechar o nome da marca, que vem de abraçar, em inglês. Show de bola. Maravilha. Então, no caso, hoje vocês têm bastantes clientes hoje já, né, William? Tem aí mais de 156 segmentos diferentes. Dentre eles, assim, quais desses segmentos você atua com mais força na Hug hoje? Quais que tem destaque lá dentro da empresa? Boa. Como você próprio disse aqui, né, trouxe aqui pra gente, são mais de 156 segmentos e são variados: educação, imobiliária, saúde, telecomunicações, restaurantes, indústrias, porque todos esses segmentos, toda empresa, na verdade, ela precisa se comunicar com seus clientes. E quais são os canais de comunicação que está em alta hoje? A gente fala muito das redes sociais, WhatsApp, Facebook, né, Instagram, Telegram. Então, somos um negócio, modelo, vamos dizer assim, somos uma plataforma hoje que atende diversos segmentos, e dentro deles, a comunicação entre empresas e consumidores é a nossa... No caso, como é que ela funciona? Ela integra todos esses canais numa plataforma e você distribui para um único atendente? Como é que funciona? Explica aí para o telespectador entender mais ou menos aí como é que funciona a parte de gestão, de operação desse sistema, sim, né? Hoje a Hug, ela parte do conceito da multicanalidade, onde você pode ter diversos canais, e a gente vai citar aqui vários canais que a gente usa no nosso dia a dia: o Telegram, o WhatsApp, o Messenger, o Instagram, o chat no site, o e-mail e tantos outros canais que você vai encontrar disponível no seu dia a dia.
E aí, o que é que acontece com o perfil do consumidor 4.0? Ele quer conversar com as empresas através desses canais. E aí, o que é que... Só que as empresas não estavam preparadas para absorver essa demanda que essas mídias, né, esses canais digitais, eles geram. E aí onde surge a Hug como plataforma Omnichannel para ajudar essas empresas a gerenciar melhor esses atendimentos oriundo desses vários canais de atendimento, né? A gente usa o WhatsApp hoje para conversar com os nossos familiares, mas a gente também usa para comprar. A gente usa também para, né, vender. A gente usa o WhatsApp para tantas outras aplicações. Então, dessa forma, a gente centraliza todas as conversas em um único sistema para que as empresas tenham o quê? Gestão, tenham controle sobre tudo aquilo que está sendo conversado entre a empresa dele e o cliente dele. Essa é uma das formas mais simplificadas para a gente explicar a Hug nesse momento. Mas aí a gente, no decorrer da conversa aqui, a gente vai entrando em outras vertentes. A gente pode falar de camadas de atendimento, a gente pode falar um pouquinho de inteligência artificial, conversas automáticas. Então, vamos parando por aqui nessa definição, mas a gente aprofunda um pouco mais no caminho. Muito bom. Você queria fazer uma pergunta aí também? Quando um dono de restaurante, né, por exemplo, de um delivery, né, ele procura a sua empresa, quais as dores que vocês conseguem enxergar nesse cliente? Boa. Um dos grandes desafios do delivery é atender o volume de atendimentos que ele tem de uma forma rápida. Sim. E o delivery hoje que utiliza o próprio smartphone ali para atender, ele não tem recursos para dar escala no atendimento. Então o telefone fica na mão de uma pessoa. Né? No caso do WhatsApp, fica um no telefone, fica outro no web WhatsApp. Mas e aí? Qual cliente que eu estou atendendo? Qual cliente que a pessoa do web WhatsApp está atendendo? Vai se misturando. Verdade. E um chat vai, né, se sobrepondo ali, imagine a loucura. Então, assim, na hora que o delivery começa, né, a dinâmica do delivery é fazer o pedido do cliente. A maioria dos atendimentos tendem a ser pelo WhatsApp ou pelo aplicativo do iFood, por exemplo, outros que cada região acaba absorvendo melhor. Trazendo para a dinâmica do WhatsApp, o sistema ele vai gerenciando esses atendimentos. Vai definindo uma fila. Né? Por exemplo, Ramon, legal, recebemos o seu contato aqui, você é a posição número 10. Essa é uma das formas de otimização. E uma outra é, como uma pessoa agora consegue atender várias conversas ao mesmo tempo, o tempo de resposta foi. Porque cada atendente vai estar focado ali nos clientes, né? E vão estar falando com eles. Então, melhora o tempo de resposta. Isso, até porque o cliente que está ali querendo fazer um pedido, ele quer agilidade, né, no seu atendimento. Então, imagine, você falar com um restaurante, pedir uma comida pelo delivery e demorar o tempo de resposta, demorar o tempo de entrega, e isso é muito chato, né? Às vezes o dono de restaurante acaba até se prejudicando, perdendo o cliente por falta dessa organização, né, na sua empresa. Hoje a gente quer conversar com o WhatsApp, a gente está usando o WhatsApp aqui como exemplo, mas todos os canais são assim, e quer ter o quê? Uma resposta rápida. Sim, com certeza. E aí a gente entra agora no conceito das camadas de atendimento. Eu tenho uma camada que é a camada automática. E que tal quando você começar a conversar com o WhatsApp daquela empresa, um chatbot, um robô começar a perguntar: oi Lariane, oi Ramon, tudo bem? Como posso te ajudar? O primeiro contato ali, né? Isso, olha que resposta imediata. Porque o atendente em si, ele vai estar lá atendendo várias pessoas ao mesmo tempo. Mas até chegar no que realmente o cliente precisa, tem as preliminares, vamos chamar assim, né? Então o robô consegue coletar essas informações. Qual é o seu endereço? Qual forma de pagamento você prefere? O que é que você está querendo aqui? Por exemplo, digamos que fosse uma pizza. Digite aqui, ó. Ou mande um áudio dizendo qual é a sua pizza. Para quando chegar no atendente, ele só faz, digamos que a etapa do atendente vai ser o seguinte: lançar no sistema dele, né? Totalizar ali o pedido e mandar para o cara da cozinha. Então, o robozinho ele consegue fazer tudo isso. Consegue sim fazer essa intermediação. Nossa, né? Facilitando parcialmente ou total. Depende da experiência que a empresa quer gerar. Agora, se a gente for analisar aqui rapidinho, por exemplo, é um fluxo, é um processo
né? Onde Sim. você vai perguntar o nome da pessoa, o endereço, tudo direitinho. Então o robô já vai tomar como é que eu posso dizer? Tomar ali uma pessoa, né? Participar no lugar de uma pessoa ali e fazer todo esse processo ali. As perguntas que você faria, Exatamente. o robozinho vai fazer. Já faz. Já tira aquele processo ali. Só pega só o pedido, manda para produção, embarque. Exato. E dependendo do nível de automação que a empresa queira criar, vamos dizer que esse pedido já pode ser até integrado no sistema. É isso que eu ia te perguntar. No caso, a gente tem vários níveis de automação? Temos. Exatamente. Tem um nível de automação de conversa, né, onde é construída uma conversa literalmente estruturada. E Sim. também tem um outro nível de automação, onde há a troca de dados entre os sistemas. Então, eu consigo coletar todo o pedido usando o chatbot. E todos aqueles dados que, de alguma forma, estarão tabulados, eu posso mandar para outro sistema. Mas aí requer um conhecimento técnico para desenvolver essa integração. Mas é Enfim, possível. Com certeza é possível. Nossa, muito legal. Inclusive tem até um convidado nosso que vai vir na próxima semana, que ele é cliente de vocês e disse que já utiliza Olha só. no delivery dele. Ele falou, rapaz, a gente já implantou e a nossa meta é o atendimento ser todo digital. E assim, a ideia é dar velocidade para o cliente, porque assim, ele está ligando para pedir. A gente está falando de restaurantes, delivery, pedir comida. Sim. Não tem por que eu ficar enrolando ali. Então, vamos direto ao ponto. Né? E me deu até uma ideia aqui agora. Já pensou, tipo, tá o robozinho lá e você bota o pedido. Eu quero uma pizza de calabresa. Aí o robozinho, gostaria de levar mais uma Coca-Cola de 2 litros por R$10? Sim. Já faz um upgrade ali, né? Não, e No perfeito. E assim, Ramon, é totalmente viável. Porque é uma jornada de compra. Quando você vai comprar pizza, o que mais? Né? Isso. Ah, tem um refrigerante. Ah, tem uma entradinha ali, uma batata frita, não sei. É possível, basta estruturar para que esse fluxo aconteça. E o cliente ele vai respondendo a esses estímulos que o robô vai dando e aumentando o ticket da compra. O ticket médio, né, da compra. Exatamente. Isso aí. E às vezes, sabe o que acontece também? Tipo assim, você vai botar um profissional, ele não vai seguir os processos como aquele robozinho vai seguir. Seguiria. Ou seja, vai furar muitos processos ali, ou seja, vai deixar de oferecer um outro produto ali para o cliente, ou seja, acaba diminuindo o ticket médio e, consequentemente, o faturamento também, né? O robô, ele não tem tantas vontades, vamos dizer assim. Ele executa exatamente o que a gente programou. Então, sim, ele vai seguir o script. Né? E, claro, tem como pular a etapa do script também, caso o cliente responda não. Aí ele vai ganhando o que a gente chama dos bypass, né? Vai pulando de etapa, para também não ficar muito chato o processo. Porque, às vezes, o usuário, o cliente, ele quer conversar com alguém. E a gente tem que ter essa acessibilidade, para que o robô não fique de uma forma chata. Né? Vamos resumir. Humanizar, assim. né? Isso, então a ideia é justamente humanizar. E aí para o robô, o robô vai fazer teu pedido rapidinho. Ah, não, eu quero falar com alguém, ok. Tem alguém para falar também aqui contigo. Há um clique, para que não tenha atritos no processo da experiência do cliente com a empresa, né? Ou com o serviço que ele quer assumir. O objetivo é acelerar. A gente está vivendo um mundo tão acelerado. É verdade, né? A tecnologia tem avançado tanto, né? Em relação a feedback, por exemplo, como é que poderia esse próprio robô dar um feedback em relação ao produto? Se já saiu, se está... Boa. Quando a gente fala de processo, a gente leva em consideração que tem toda uma esteira, né? Então, tem entrada desse pedido dentro do meu negócio, que pode vir ali pelo WhatsApp, pode vir pelo iFood, ou tantos outros canais que a empresa tem habilitado. Mas quando esse pedido entra dentro de casa, ele vai ser lançado em um sistema. Sim. E quando esse pedido ele vai movimentando dentro da tua esteira de produção, foi cadastrado, entrou em produção lá na cozinha, o usuário ele pode receber notificações. A pessoa que fez o pedido, né, o cliente, vou fazer essa palavrinha que fica mais contextual, pode receber notificação. Ramon, seu pedido começou a ser preparado agora, olha, saiu para entrega. E na medida da movimentação, você pode ir recebendo atualizações
para ter o feedback, né? Como você trouxe, olha, saiu para entrega, né? É uma mensagem que até tem um cunho emocional associado. Eita, tá chegando. E isso é importante. Teve uma certa vez que a gente fez um pedido, acho que eram umas 7 horas da noite, meu amigo. E aí eu vi aquele doce bonito, falei, rapaz, me deu vontade de comer um doce. Eu fiz o pedido, mas meu amigo demorou para chegar esse pedido e não tinha feedback. E eu mandava mensagem pro WhatsApp e mandava mensagem pelo iFood e ninguém me respondia. E esse pedido foi chegar lá em casa quase 11 horas da noite. Então, tipo, daí você já tira, né? Quanto é que eu vou voltar a fazer pedido com essa empresa? Nunca mais. Hoje, além de empresas, a gente procura, na verdade, marcas que a gente possa se relacionar. Sim. E ter confiança para comprar uma vez, ter uma boa experiência e comprar de novo. E aí onde está o segredo do negócio. Eu gasto 7 vezes mais para captar um novo cliente do que para manter. Uhum. Então, digamos que o meu cliente, um novo cliente para mim custe R$1.000. Pô, legal, gastei R$1.000 para trazer um novo cliente. Ele vai levar aqui, vai ter que fazer 1 ano de pedido comigo para ele se pagar. Ok, mas depois de 1 ano ele vai se pagar. Mas perceba que se você continuar se relacionando com ele, fazendo contatos ativos, estratégicos, fazendo uma comunicação estruturada, realmente buscando desenvolver uma conexão, ele vai comprar contigo de novo. E melhor, além de comprar contigo de novo, ele vai indicar pelo menos para 10 outras pessoas. Então, a experiência da compra é muito importante, da entrega também, como você trouxe. O pedido só foi chegar às 11 horas da noite. Qual é a chance de você voltar a comprar nessa empresa? Zero. Nesse restaurante? É muito difícil. Então, você vai testar outras. Primeiro porque a gente perdeu a vontade de comer. Sim. Né? Tipo, a gente tava com a expectativa alinhada em chegar cedo e comer aquele doce. Então, tipo, a gente teve que ficar acordado, esperando o motoboy chegar. A gente não sabia que horas ele ia chegar, então a gente teve que ficar esperando ali. Depois de, tipo, lá para as 10h30 que ela veio me responder, tipo, não, o motoboy já saiu, deve estar chegando. Então, tipo, ficou naquela e eu falei, vou ter que aguardar agora. Então, tipo, pra gente foi ruim, a gente perdeu a vontade e ainda chegou e o doce não tava, tipo assim, porque é um doce gelado. Sim. Então, como passou muito tempo o cara andando, quando chegou lá já tava, tipo, aguado. Entendeu? Então, tipo, a experiência foi ruim, tanto no pedido, na comunicação, como na entrega. Então, a chance de voltar é zero, né? De retomar um cliente. E de, tipo assim, até para você conquistar novamente esse cliente, né? Exato. Praticamente zero. William, você acha que há uma certa resistência ainda por parte dos donos de restaurantes, de deliveries, em querer automatizar alguns processos dentro da sua empresa? Você acha que isso é uma realidade já mais próxima ou ainda há uma certa resistência por parte desses empreendedores com atendimento digital? Dani, o que eu tenho percebido, né? Essa mentalidade ela está mudando aos poucos. A pandemia acelerou. Com vários estabelecimentos que não tinham delivery, iam falir na pandemia. Como faliram. Sim. Mas os que conseguiram se adaptar, né, montar sua operação de delivery, cresceram. Porque, né, quem ficou resistente partiu, infelizmente. Ou tinha muito dinheiro em caixa, aguentou aí durante bastante tempo, né, para poder passar esse período. Então, assim, há sim ainda uma resistência. Estamos vivendo um processo de transformação, leva tempo. Mas tem uma geração nova chegando também, né, que são os filhos desses donos de restaurante, que já vem com... Inovando, né? Inovando, já vem com outra mentalidade. O mundo de aplicativos voltado para o segmento também cresceu bastante. Só que tem uma taxa associada que às vezes tira muito da margem de lucro desse empreendedor. Do empreendedor. Então ele começa a montar operações independentes dentro de casa, com um custo menor. Então ele tem que ver valor primeiro. Então, se aquele aplicativo está me levando 20%, 15% de margem, e se eu conseguir montar minha estratégia, a qual eu consigo conversar com esse cliente, porque ele já virou cliente do meu negócio periodicamente, desenvolver estratégia de oferta, relacionar com ele através das redes sociais,
Olha, no final de semana ele vai pedir uma pizza comigo. Olha, naquele almoço especial com a família, ele vai pedir aquele estrogonofe, aquela feijoada. Ele vai, porque ele vai lembrar de mim. Sim. Então, está muito conectado a isso. O empresário ele precisa ver valor, né? Ele está sempre numa busca frenética de como é que eu aumento o meu faturamento, como é que eu reduzo as minhas despesas, como é que eu reduzo também, como é que eu mitigo riscos no meu negócio. Então, Sim, é verdade. se de alguma forma a gente conseguir atender um desses 3 pilares, ele tende a acelerar o processo de virada. Show de bola. E se parar para analisar, o que é que acontece? Muitas das vezes a oportunidade vem fantasiada ali de problema. Então teve gente que conseguiu surfar essa onda e conseguiu dar a volta por cima e faturar. Ou seja, se ele não tinha ali como um ponto principal o delivery, hoje provavelmente esse cara que se destacou, né, já passou dos outros. Então, tipo, tem gente que vê o problema e foge do problema. E tem gente que vê o problema e fala assim, isso aqui é uma oportunidade disfarçada, né? E abraça. Exato. Então É é o caso verdade. de muitas pessoas aí nesse problema que tem de pandemia. Muita gente fechou, mas eu acredito que a gente está tendo alguns problemas, tem essa guerra, tem essa questão da pandemia que ainda não acabou Exato. 100%. Porém, a gente acredita que em dias melhores, né? Acreditamos em dias melhores. E tem um ponto, Ramon e Anny, e relacionada à oportunidade, né? Quando você vai para uma nova oportunidade, ela dá certo, naturalmente, você vai ter que investir mais naquilo. Isso. Então, vai ter um volume maior de pedidos, você vai ter que investir em tecnologia, em gestão, estruturar um processo, vai ter que capacitar pessoas. Às vezes é uma das coisas que a gente não considera. Tipo, olha, tem que ter o processo, tem que ter tecnologia, mas tem que ter gente capacitada para dar cultura, né? conta. Para executar esses Exato. processos, né? Porque senão é uma baita oportunidade para vir um problema, né? Porque não conseguiu estruturar bem. Então, seria um ponto complementar que eu traria a fala anterior. Eu vejo assim, crescer. muitos donos de restaurante, né, eu fico observando, tipo, não são todos, né? Você vai em alguns, você vê a cultura que tem em um, Sim. né? E você vai em outros e você vê que tem patrões ali que passam raiva, né, com determinado linha. Mas aí você, às vezes, percebe que é falta de processo, às vezes numa contratação, é entender o perfil comportamental daquela pessoa, é entender se de fato aquela pessoa vai trazer resultado para sua empresa, se ele vai buscar somar junto contigo ali, ou se ele vai ficar ali simplesmente para poder ganhar o salário dele por interesses próprios, né? Aham. Então, tipo, hoje eu percebo isso. Tipo, recentemente eu fui visitei um restaurante e eu percebi que o cara tava super chateado com a equipe dele. Entendeu? E, tipo, já tava desacreditado das pessoas ali porque, de certa forma, não executava como era para ser executado. Mas às vezes o perfil daquela pessoa não era aquele perfil que era para estar naquela posição ali, né? Sim. Esse é um dos desafios que todo empreendedor tem, né? E trazendo para a questão das conversas digitais, a todo momento a gente também está buscando novas pessoas para trabalhar dentro dos nossos negócios. E que tal você ter um robô que treina pessoas, que recruta pessoas para o teu negócio? Porque o atendimento, né, quando a gente está na perspectiva de atender clientes, o colaborador também é um cliente. Então, a pessoa que você está tentando recrutar para trabalhar contigo, a gente também pode encarar como cliente. Porque o cliente demite, empresas não demite, Demite. o colaborador também. Então, olha aqui um pouco como muda, né? Então, desde o teu processo de recrutamento e seleção, você já também consegue trazer uma experiência através de um chatbot, por exemplo. Contando a história da tua empresa, trazendo a visão, Sim. missão, valores, trazendo um vídeo institucional, como é que o seu negócio funciona, para que desde o primeiro contato, aquela pessoa ela já comece a se envolver mais com a cultura do teu negócio. Sim. Né? Conhecer de fora quem é, por exemplo, a Jopeb ou XPTO, para que quando ele venha bater o papo com o CEO da empresa ou com os líderes, ele já venha mais culturado.
Ele já sabe qual é a linguagem que a empresa utiliza, qual é a sua história, quanto tempo tem de mercado e por aí vai. Então, a gente também pode usar essas tecnologias para outros fins. Não é só para atender, na perspectiva de vender ou dar suporte. Mas e o que mais? Esse aqui é um dos cases, né? Então, e aí está dentro do... Quando a gente fala de business, está tudo conectado. E aí eu trago esse complemento. Também podemos atender o nosso cliente externo, também podemos atender o nosso cliente interno, colaborador. E na verdade, tipo, tá tudo interligado, né? Sim. Então, para analisar, tipo, o nosso tema é como aumentar as vendas com atendimento digital. Mas, de certa forma, tem que ter uma pessoa lá na ponta, né? Sim. Então, essa pessoa tem que estar ligada aos valores, né? À cultura da empresa. Senão, não vai performar, não vai trazer resultado, né? E vai trazer constrangimento ali para o patrão às vezes se decepciona, fica para baixo, desmotiva, desacredita até das próprias pessoas, né? É o que acontece bastante aí. E você acha que essa frustração desses empreendedores com a mão de obra, né, que a gente sabe que hoje em dia está escassa, tem levado esses empreendedores a buscar recursos no atendimento digital? Tem. Por quê? Porque acaba que a gente faz uma conta muito rápida, né? Tipo, opa, quanto mais enxuto for o meu time, melhor. Sim. Né? Gerenciar 5 pessoas é diferente de gerenciar 60 pessoas, 30 pessoas. Né? Então, quanto mais tecnologia ele traz para o negócio dele, de alguma forma requer uma mão de obra um pouco mais qualificada, mas a tecnologia permite dar escala. Então, se antigamente eu atendia um cliente, com tecnologia eu vou conseguir um cliente. Vou dar um exemplo. Se sem a tecnologia eu consigo atender um cliente, com tecnologia eu vou conseguir atender 5, 6 clientes simultâneos. E vai ser com a mesma pessoa. Exemplo aplicado. Meu delivery só atende por telefone. Algo que já está meio passado. Defasado. Isso. Mas, se o cliente é uma pessoa no telefone, é o que a gente chama de processo síncrono. Na hora que eu falo, o outro para ouvir. Na hora que o outro fala, eu paro para ouvir. E aquilo ali interrompe de eu fazer qualquer outra atividade. Já nos canais digitais, a gente escala. Eu posso conversar com 5 pessoas no WhatsApp ao mesmo tempo. 10, 20 pessoas ao mesmo tempo. Concorda? Sim. Então... E isso não atrapalha o atendimento? Não atrapalha, porque o tempo que eu estou respondendo o cliente, o outro está lá escolhendo no catálogo, né? Que ele pode receber o catálogo em formato digital. Sim. Escolher o pedido dele, vai mandando. O robô também vai ajudando nessa experiência. Em vez de precisar de 4, 5 pessoas no atendimento, talvez eu precise de 2. E essas outras 2 pessoas eu levo elas a fazer outras atividades mais importantes dentro da empresa. Sim. Porque a tecnologia ajuda na escala. E quando você tem um processo bem definido, você tem tecnologias que te ajudam na execução do teu processo e você tem pessoas qualificadas, é uma tríade perfeita aqui para a escala em qualquer vai longe, operação. Né? Não tem erro, não tem como dar errado. Show de bola, velho. Estava aqui pensando em relação a isso, tipo, o custo de colaborador em uma plataforma dessa de atendimento, né? Porque, por exemplo, enquanto um atende um, esse vai atender 5, mas pelo preço de um. Na lógica, né? Tipo, você adere a uma plataforma que vai atender, tipo, se você... Como é que faz a pessoa até enxergar valor nisso, pensando por esse lado? Isso seria considerado um investimento a curto, médio ou a longo prazo? Como você acha que o empreendedor encararia isso? Eu vou trazer assim, depende do volume. Sim. Se eu tenho um volume pequeno, talvez não faça sentido eu fazer a troca. Vou botar mais tecnologia no meu processo. Talvez não faça sentido, porque não tem volume. Sim. Eu vou aumentar meu custo, porque ainda eu vou continuar tendo que pagar a pessoa e a tecnologia. Beleza. Tem um volume, eu tenho 2, 3 pessoas aqui no atendimento. Quero a escala disso aqui. Poxa, tem 3 pessoas, eu queria que ficasse pelo menos 2. Porque fica uma pelo período da manhã, vamos dizer que
seja uma empresa que trabalha ali de 8 às 22. Geralmente Sim. restaurante funciona dinâmico. Então fica um cobrindo o turno da manhã e outro cobrindo o turno da tarde, misturado com a noite. Então há uma vantagem em relação a isso. E com relação ao custo, né? O volume, ele ajuda a você ver valor mais rápido. Por quê? Se eu tenho volume, eu não estou conseguindo atender todo mundo, eu vou estar perdendo dinheiro. Sim. Tá ficando dinheiro na mesa. Porque a pessoa vai falar comigo no WhatsApp, por exemplo, ou ela vai tentar ligar para mim, meu telefone vai estar ocupado. Mas essa pessoa deixou de comprar? Não. Ela comprou em algum lugar. Com certeza. Foi no bolso de outro, né? Exatamente. Foi pro meu concorrente. E ok, sabe? Agora, se você tem o objetivo de crescer o seu negócio, você tem que aproveitar melhor todas essas demandas que estão chegando. Então, Você tem que investir em seu negócio, né? então, quanto mais rápido você conseguir falar com esse cliente, quanto mais rápido você conseguir atender a necessidade dele, a chance dele comprar com outro vai diminuir bastante. Vamos dizer que é É quase zero, zero, né? Mas vai... Tudo vai do objetivo, né? Tem pessoas que às vezes se contentam com a operação, se contentam com o faturamento, se contentam com o atendimento que fornece para os clientes. E tem pessoas que têm vontade de escalar, de crescer, de abrir franquias, né? De Sim. explorar o mundo aí com novas unidades. E para isso tem que ter sangue no olho, tem que correr, né? Então tudo vai Tem que ter visão depender de do águia objetivo mesmo, de onde esse dono de restaurante quer chegar, o dono do estabelecimento. E um ponto, Ramoina, é o seguinte, quer ver como é que eu posso melhorar o meu negócio? Pergunta ao cliente. Então lá é muito comum a gente entrar nos restaurantes e ter lá um suporte com um QR Code, né? Uma pesquisa de satisfação. No final de cada entrega no delivery, né? A gente estava conversando contigo pelo WhatsApp, não dá um tchau não. Manda uma pesquisa para ele, agradece, olha, Ramon, olha, obrigado, tal, por ter confiado na gente. Agora, conta pra gente como é que foi a tua experiência. Dá uma nota aqui. Bota um QR Code, né? Manda junto. Dá um comentário. Tem a opção também de botar um QR Code ali na sacola, na caixa, né, na embalagem, para poder pegar o feedback desse cliente. Porque muitas das vezes a gente acha que o nosso processo ele tá ok, 100%, redondinho. Mas tem coisas que podem ser melhoradas. E o melhor feedback é do cliente. Não é do amigo, não é do colega, não é dos familiares. Esses feedbacks aí esqueçam, porque São suspeitos. cientificamente é comprovado que Não dá resultado. não dá muito resultado. Porque o brasileiro ele tem o costume de uma cultura de não ter. Os feedbacks realmente acabam não sendo tão sinceros. Então, pergunta ao cliente. Se ele estiver lá desgostoso com o serviço que você oferecer, ele vai dar uma nota 0 e ele vai montar aquele textão. Aquilo é rico, gente. Ali não é ofendendo. Se levar para o lado da crítica construtiva, né? Exato. É para potencializar o negócio. E outra coisa, ali é outra forma de você ganhar dinheiro. Sim. Sabe por quê? A gente está falando aqui de aumentar o faturamento. Se ele teve experiência ruim e você não fez nada, outro cliente teve experiência ruim e você não fez nada, você acha que esse cara vai voltar a comprar? Não. Ele não vai. Então você está perdendo faturamento. É. E aí ele vai sair falando mal para mais 11 pessoas. Então, ele deixa de comprar contigo e mais 11 pessoas deixam de comprar contigo também, sem nem ter tido a experiência. Às vezes um feedback negativo, né, vale mais do que 10 positivos. Porque uma ali você vai estratégia, parar né, para por pensar, poxa, onde é que eu estou errando? Onde é que eu estou falhando? E a partir disso você vai conseguir montar uma estratégia para melhorar o seu negócio, né? Eu vejo que, tipo assim, qual a estratégia que as pessoas utilizam hoje, né? Pô, eles fazem o marketing, mas a única estratégia é levar as pessoas para o Instagram. Não existe uma estratégia tipo um NPS, que é essa pesquisa de satisfação, uma estratégia de um cupom de desconto, ou tipo, trazer algo inovador para o cliente. Tipo, escaneie o QR Code e visite nosso Instagram. Entendeu? Então, tipo, até nessa hora de fazer QR Code, de mandar algo para o cliente ali, eu acho que tem que ter uma estratégia ali por trás. Um funil, na verdade, né? Não pode ser um tiro As no escuro, etapas, né? tipo,
O cliente vai receber o pedido. Lá eu vou botar um QR Code. Esse QR Code vai levar o cara para onde? Lá ele vai fazer o quê? Né? E, tipo, a partir dali ele tomar outras decisões. O objetivo. Qual é o seu objetivo? E a gente entra agora dentro do processo do restaurante. Dentro da administração, fala muito no ciclo PDCA. E aí eu vou trazer uma reflexão. Você está fechando o seu ciclo PDCA? Né? Você está fazendo todas as etapas, beleza, a gente está planejando, a gente está executando, a gente está checando, mas a gente está analisando os feedbacks que os clientes dão para a gente pegar esses feedbacks e retroalimentar o processo ajustando ele. Então, esse é um ciclo de melhoria contínua que todo negócio deveria ter. Explica para quem não entende o que seria esse ciclo PDCA. O ciclo PDCA hoje é uma metodologia utilizada, vamos dizer assim, né? A escola de administração ela traz muito esse conceito. Sim. Aonde você vai ter um objetivo, ok, você planeja, como é que eu chego nesse objetivo? Você desenvolve um conjunto de ações, é porque o PDCA é uma sigla que está em inglês, mas aí eu estou traduzindo aqui para a gente. Sim. Você faz uma série de checklists para entender se realmente o que você está desenvolvendo corretamente aquele processo. E por último você analisa, eu executei um processo, está acontecendo da forma como ele falhou, né? Onde foi que ele falhou? Pega todos esses feedbacks e ajusta. Então, por exemplo, uma das formas de pegar feedback é através do cliente. Um outro processo de pegar feedback é quanto tempo esse pedido ele ficou na cozinha. É medir cada etapa do seu processo. A gente está falando em aumentar faturamento. Se eu faço 100 pedidos por noite, meu ticket médio é de R$100, vai dar o quê? R$1.000 a noite. Sim. A minha cozinha consegue entregar 150 pedidos? Tem que ver o valor do ticket médio, né? Para poder... Tem que analisar toda a esteira. Tudo, né? Porque às vezes um ponto ali, porque o cara levou 10 minutos a mais, no final do mês, quanto é que isso reflete, esses 10 minutos a mais por hora? A gente tem que fazer assim, levou 10 minutos a mais, vezes 8 horas de trabalho, vezes 22 dias. Agora multiplica aí, vezes o tempo de preparar uma pizza. Cara, tu poderia ter preparado 100 pizzas a mais no final do mês, ou 100 refeições, ou o que for, para entregar. Agora, tem que analisar toda a esteira. Isso vai impactar no faturamento. Então, você estrutura todo o seu processo, otimiza ele em cada ponto que é necessário. E aí, agora você abre as torneiras. Vamos dizer assim, vamos fazer 1000 pedidos hoje. A cozinha aguenta, porque o processo dela está bem otimizado. O time de atendimento aguenta, porque ele está estruturado, consegue atender várias pessoas ao mesmo tempo. A minha equipe de entregadores suporta, porque a gente tem, vamos dizer assim, um background ali, né, para atender a demanda. Todo mundo bem treinado. Todo mundo bem treinado. E aí o que é que acontece quando rola as promoções nos delivery? O cara faz o pedido 7 horas da noite, só vai chegar meia-noite. Porque recebeu tanto pedido, Mas é isso. não estava otimizado. Então, esse ciclo PDCA ajuda você a estar olhando toda a sua esteira como um processo e você vai medindo tudo e ajustando. Porque assim, se você tem um delivery hoje, que é uma atividade especializada, por exemplo, pegar pizza. A gente está usando muito termo pizza aqui, que é bem comum a alimentação, né? Ok, agora é da escala, cara. É o seu objetivo ou o que você já faz hoje está suficiente também, né? Então, é visão de negócio, mentalidade de crescimento, isso tudo está meio que conectado. Mas olha a oportunidade de aumentar o faturamento com o que eu já tenho dentro de casa. Isso. E alinhar as coisas à missão também da empresa, né? Se às vezes, por exemplo, entregar pizza no menor tempo possível. Então, uma produção que eu quero fazer, a gente consegue entregar no menor tempo possível, né? Então, refletir, analisar. Você falou, botar no papel, fazer conta, ver quanto consegue produzir no dia. Montar estratégia, e no né? tempo que você quer que aconteça. Para que não fuja ali da sua missão, dos seus valores, né? Exato, perfeito. Perfeito, é isso aí. Porque a qualidade, nem sempre a velocidade vai trazer a qualidade, né? O importante é estar tudo alinhado para que no fim dê tudo certo. Exato. Agora, William, me tira uma dúvida. Geralmente, essa galera de restaurante procura a sua plataforma
para ajudar eles, né? Sim. A estar atendendo os clientes ali. Eles procuram alegando o quê? Assim, pô, eu estou precisando disso porque minha empresa está acontecendo isso, isso, isso. O que é que eles sabem alegar? O que é que eles alegam para poder aderir à plataforma? Hoje, o principal desafio dos restaurantes é exatamente gerenciar a parte de vendas, né? Os pedidos que vêm ali através dos canais digitais. Então, vamos dar exemplo aqui de um restaurante que serve almoço ali meio-dia. O que é que acontece em 11 horas? Todo mundo pede almoço ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Isso, verdade. E aí ele recebe lá, sei lá, 100, 200 solicitações. Imagina isso no celular, na tela do WhatsApp, por exemplo. As conversas, uma brotando por cima da outra, sem você poder classificar, dizer qual foi o cliente de fato que fechou contigo, dizer que aquele que, pô, era curioso. Então, vai ajudar nessa gestão, né, de receber esse volume de solicitações, né, de pedidos simultâneos e dar conta, né, porque o robô vai ajudar a responder os clientes na etapa no processo de atendimento necessário e o ser humano foca ali, às vezes mais na finalização ou na produção e na entrega, né, que a entrega ainda hoje de alguma forma é humanizada, os motoboys que são muito utilizados para isso. Então, hoje a principal dor em destaque é essa. O que é que a gente consegue agregar mais? Além de organizar a parte de vendas dos deliveries, dos restaurantes, né, e outros negócios voltados à área alimentícia, é também olhar para a experiência do cliente. Porque esse cara ele vai vir uma vez, mas se ele tiver uma experiência ruim, ele não volta. Então, durante o processo, proporcionar uma experiência de atendimento incrível e ele de fato se identifique com a marca, coletar feedbacks através de pesquisa de satisfação, um termo muito comum, e fazer essa máquina girar de uma forma saudável, né? Tanto para a empresa, porque tem que fazer sentido, e tanto para o cliente também. Sem falar também que esses clientes que hoje aderem ao atendimento digital, de certa forma, eles saem à frente, né, no mercado, porque ainda não são todas as empresas ainda que têm esses processos, que já fizeram esse tipo de investimento, né? Então, de qualquer forma, ele está saindo à frente de muitos concorrentes dele lá de trás. Tem uma curva de aprendizado nisso aí, né? Até o cara lidar, aprender de certa forma, porque é uma plataforma nova ali para ele, então, tipo, vai ter o primeiro contato, então ele não vai chegar já sabendo operar, então tem a questão de configurar, deixar tudo prontinho ali para operar redondo, né? Então vai ter essa curva de adaptação. Então, quem está entrando agora vai conseguir lá na frente surfar a onda. Isso. E quem deixar para lá para frente vai ter essa curva aí, então vai perder um pouquinho mais de tempo, né? E aí tem duas oportunidades, né? Por exemplo, além da gente hoje entregar um serviço de tecnologia, que é um software, a gente também entrega know-how, conhecimento. Então hoje a gente tem equipes justamente para acelerar o processo de aprendizado das pessoas. Muito bom. Porque imagine você ter que aprender a usar um sistema, de alguma forma há uma complexidade nisso. Às vezes a pessoa não tem tempo, então ela contrata esse serviço conosco, ela contrata o sistema, contrata o serviço de aprendizado, que a gente chama de onboard, e a gente faz isso junto com os gestores, com os líderes, o empreendedor, né? o gestor do projeto. Então, a gente não deixa o cliente sozinho. Então Até tem porque todo esse suporte, né? tem todo o suporte. Até porque hoje está tudo muito corrido. A gente precisa resolver os nossos problemas rápidos, então não faz sentido entregar uma solução parcial. Hoje a gente procura entregar realmente o que o cliente precisa para resolver o problema dele, e uma segunda etapa, que depois que ele resolve um problema, surge outro. Porque o problema, na verdade, ele só está mudando de lugar. De dono, né? Às vezes o dono é o financeiro, ou é o time de vendas. Então, assim, ele só vai mudando de lugar. E aí a gente tem outra equipe que vai acompanhando esse cliente durante a jornada de desenvolvimento dele, para que ele consiga também desenvolver o seu plano, né? Porque, poxa, eu não consegui escalar aqui o atendimento digital do restaurante. Agora eu consigo. Cara, o atendimento digital do delivery agora se tornou carro-chefe, do restaurante se tornou carro-chefe. E isso aqui se tornou tão relevante para mim que eu vou investir mais. Então, eu preciso de mais conhecimento aplicado. E aí, a gente tem pessoas hoje justamente para ajudar, né? Hoje, claro, a internet está ajudando bastante, trazendo vários conteúdos,
mais estruturado. A gente senta, conversa, monta um plano e bota para rodar, né? Aí é onde tá a graça. E esse negócio de ferramenta nova, porque, tipo assim, tudo que é novo, há uma resistência no começo, né? Então, tipo, até aqui na empresa, quando a gente foi implantar um sistema, aí todo mundo começou a, não, esse sistema não presta não, é melhor o antigo e não sei o quê. Aí depois se adapta, já começa a gostar, então, tipo, é o normal, Sim. né? Sempre É tem o novo essa normal. resistência, né? Você falou da questão do robozinho. Eu não consegui compreender muito bem de treinar a equipe também interna, não só para atendimentos externos, para atendimento diretamente com o cliente. Mas como seria essa parte de treinamento de equipe interna para que a equipe ela fique qualificada para receber esse tipo de atendimento digital? Boa. Hoje, Nani e Ramon, um dos principais desafios que o empreendedor tem é transmitir conhecimento para os seus colaboradores. Sim, com certeza. Né? Então, poxa, você contratou uma pessoa nova para uma determinada função. Ela não sabe o que ela tem que fazer. Alguém tem que sentar ali e explicar. Então, imagine aí que você poderia criar também uma trilha dentro do chatbot, ensinando como a pessoa operar aquela função. Então, vai ter lá, tem um passo a passo. Olha, seja bem-vindo à nossa jornada aqui de aprendizado, voltado para ser um atendente do delivery. E eu vou te dar algumas instruções. O primeiro passo é você assistir esse vídeo aqui. Aí tem um vídeo lá explicando, olha, como você opera o sistema, como é que você classifica os atendimentos, se acontecer esse tipo de situação, o que é que você tem que fazer, olha, como usar o nosso sistema interno, como é que a gente faz a cobrança. Então, literalmente, é o que a gente chama de playbook hoje, todos os processos conversando com a pessoa que está sendo treinada, de uma forma bem dinâmica, bem didática, a qual você faz uma vez só e fica pronto. E tem algumas funções que acabam tendo um pouco de rotatividade um pouco maior. Então, de alguma forma, você também consegue qualificar essas pessoas mais rápido. Sim. Então, o que acontece? Às vezes tem. Né? Mas, enfim, o objetivo é isso. Isso aí seria, esse playbook, no caso, seria com uma pessoa nova até uma interna, não tem, tipo... Porque tem pessoas que às vezes vão vir com resistência, Sim. tem colaborador que você vai dar um curso ali para estudar naquele momento, ele não vai querer estudar porque ele acha que o que ele já sabe já dá para resolver. Então, o que você sugeriria, assim, que seria uma pessoa somente para ficar nessa parte aí, gerenciando o sistema? Ou poderia um colaborador que já está em uma área lá dentro também operar isso aí? Toda empresa que começa a ter um volume de atendimento, ela tem um líder de atendimento. Então, esse líder de atendimento, ele vai estruturar o processo de atendimento da empresa, né? Definir ali os fluxos automáticos, os fluxos de atendimento humano, e ele que vai ser o responsável por gerenciar tanto as pessoas, os processos e a ferramenta associada. Então, tem que ter um dono, porque senão acaba, né? Acaba bagunçando e o negócio Que não dá bagunça, certo, não dá certo, e o problema era o sistema, e na verdade o sistema fazia o que foi configurado para fazer. Então, tem que ter um dono, e geralmente os donos são os gestores de atendimento. Quando a empresa é muito grande, eles também têm equipe de tecnologia, e aí eles trabalham em parceria, porque acaba que envolve alguns recursos a mais, principalmente quando a gente fala de integrações. Mas aí, no caso de contextos um pouco mais simples, o gestor de atendimento ele fica responsável por tudo. Show de bola. Eu dar conta do recado. William, que conselho assim você daria para uma pessoa, um dono de restaurante, pizzaria, que pense em aderir a essa plataforma antes de entrar, entendeu? Sim. Aderir essa plataforma, Como ela pode né? fazer essa autoanálise? Puxa, isso é o que Faz sentido pra estava mim agora? faltando na minha vida, no meu negócio. Quando a gente fala de digital, né, a gente está falando de conversas digitais, ele precisa estar na internet. Então, provavelmente ele vai estar ali no Google Meu Negócio, no Google Maps, né, quando a gente pesquisa. Lá dá para botar um número do WhatsApp, alguns CTAs, né, alguns botões para você clicar e ser direcionado para alguma coisa. Vai estar no Instagram, que são as duas principais redes hoje que estão em alta aqui vamos falar na nossa região, mas no mundo de um modo geral. Então, o primeiro conselho que eu dou é
esteja na internet. Você tem que usar as mídias para estar propagando o que o seu negócio faz. Quando alguém pesquisar na internet sobre restaurante, almoço executivo, Feira de Santana, eu tenho que aparecer. Quando a gente fala internet, é no Google mesmo, né? Que é responsável aí por quase 100% das pesquisas realizadas no mundo. Então, tem que estar no Google, tem que estar no Instagram, eu tenho que aparecer, porque se eu não apareço, eu não sou lembrado. Eu não sou clicado, né? Ninguém vem comprar comigo. Então, use. Né? Se porventura você não tem uma social media hoje, contrata uma social media para poder dar cara digital ao teu negócio. Social media vai cuidar do teu Instagram, vai cuidar do teu TikTok, do teu Facebook, da tua conta no Google, porque isso são formas de você aparecer. Pronto, estou aparecendo. Nutrição, relacionamento com aquela audiência. Depois, um outro conselho que eu daria é invista em mídia paga. Crie uma estrutura para você começar a aparecer mais para uma outra audiência que não chega até você. Essa mídia paga é através do Google, através do Facebook, que são as duas principais plataformas hoje. E aí, você já vai ter um alcance gigantesco. E uma outra dica que eu dou é venda para quem já é cliente. Porque ele já é cliente. Então, crie uma estrutura de relacionamento a qual você fica voltando. Criando produtos novos, né? Isso. Porque para você adquirir um novo cliente é 7 vezes mais caro do que você vender para quem já é cliente. Então, usa a tua base que você tem hoje para ir gerando insumo, para você ir ganhando mais mercado. Então, eu trouxe 3 pilares aqui. Estruturar o teu digital, né? Diria que, dependendo, também entraria um site. Depende. Nem em todos os casos eu recomendaria um site. Vai para a mídia paga, começa a ativar alguns anúncios para você alcançar mais pessoas. Desenvolve vendas em cima da tua base e ainda daria um plus aqui. Cria um programa de indicação. Indica para o cliente. Poxa, tu me indicar aqui 10 clientes, eu vou te dar um almoço, um mês de almoço grátis, a conta nem fecha, né? Mas bota uma oferta que faz sentido, pergunta para o cliente. E às vezes quando é bom, você vê que alinha o teu time também, né, para receber essa demanda. Almoçar, ou tipo, a gente se encontra, pede alguma coisa, você, onde é isso aqui? Já está indicando, depois essa pessoa que você já provou ali já vai ser um cliente seu. Então, tipo, às vezes não é nem entregar algo a mais, mas é fazer o que faz bem feito. Sim. E isso é uma forma também de você criar uma parceria com o seu cliente, né? Sim. Porque a partir dali você já cria aquele relacionamento, aquela parceria e o cliente se empolga, né? Te indica para outras pessoas e aí começa a fidelidade do cliente, começa aí, né? E olha só quantos pontos de aumentar faturamento a gente já tem dentro de casa e a gente não faz. Isso. É isso mesmo. Então, há sim um desafio. A gente sabe que boa parte dos empreendedores ainda são muito operacionais dentro dos seus negócios e que precisam de ajuda. Então, contratem consultorias, às vezes tenham gestores para poder ajudar a dar esse próximo passo, porque é um investimento. Então, a gente sabe também que todo negócio tem um ciclo, mas quanto mais você conseguir aproveitar daquele ciclo, mais combustível você vai ter para criar um novo. Sim, Então, com certeza. Tem vários aprendizados. Então, uma reflexão, né? Por exemplo, poxa, eu contratando um cara que saiba até mais que eu, Sim. vai me deixar mais próximo ou mais distante do meu objetivo? E Excelente reflexão. e a partir daí você toma iniciativa. Não só nesse sentido, mas um curso que vai me ensinar a alavancar meu faturamento dessa forma, que vai me ensinar uma gestão de empresa, que vai me ensinar a aderir à cultura na minha empresa. Sim. Isso vai me deixar mais próximo ou mais distante? Então é uma reflexão que a gente tem que fazer antes de tomar até qualquer iniciativa, né? Sim. Qualquer decisão. Isso aí. Qualquer decisão, né? E acho que Naninha trazendo a questão das pessoas, né? Os colaboradores, eles precisam estar alinhados, eles precisam estar engajados para isso. Saber onde quer chegar, onde a empresa quer chegar, né? Para eles irem juntos. E aí entra também a parte da estratégia, né, do gestor.
né? De saber também quando eu preciso treinar o meu time, né? Como eu faço para manter o meu time engajado? O que é que eu preciso fazer? Né? Então, eu vou investir em treinamentos, eu vou investir em cursos, eu vou investir em dinâmicas, né? Para que esse time ele esteja na mesma sintonia daquele Sim. gestor. E um colaborador mal treinado, mal engajado, custa caro. Muito caro. Por que custa caro? Porque ele vai atender o cliente mal. Esse cliente vai voltar? E o cliente, ele Ele nunca demite olha o cliente, assim. o cliente demite a empresa. E o cliente, ele nunca olha assim, foi fulano de tal que me atendeu mal. Não. Não, o cliente vai olhar, foi a empresa tal que tem um péssimo referência. atendimento e que Exato. me atendeu mal. Perfeito. Por isso que é importante. Às vezes, e muitas das vezes, eu vejo isso, né? Tipo, a maioria dos donos de empresas não tem paciência de ensinar o colaborador, ou tipo, acha que se ensinar o cara vai querer sair e abrir seu próprio negócio. Então eles têm esse pensamento, essa crença que se a pessoa souber demais, ela vai sair e abrir o negócio dela. Só que o fato é que o mercado tá para todo mundo, o sol nasce para todos. E, né? Com certeza. Tipo, só que se você tiver uma pessoa do seu lado, você reconhecer, né, valorizar essa Sim. pessoa, trazer para o seu lado e os dois crescerem juntos, né, tendo essa comunicação, é melhor do que cada um ir para o seu lado, dividir o mercado e nenhum vai para um lugar, nem outro vai para o outro e para no meio do caminho os dois, entendeu? E a verdade é que sua maior concorrência é você mesmo, né? Se você se garantir, saber que você é bom no que você faz, você não tem por que temer o verdade. seu concorrente. Tem não. E tem espaço para todo mundo. O mercado é muito grande. Sim, com certeza. Hoje a gente vai fazer a gente faz uma conta dentro de casa, a gente está dentro de um mercado de mais de 200 bilhões de dólares. É muito grande. E a gente às vezes faz uma conta assim, olha, vamos buscar aqui 3% desse mercado. Sabe? É uma mini fatia. Né? Então, mas até para você dominar o mercado em sua totalidade é muito difícil. Né? Sim. Poucas empresas no mundo conseguiram fazer isso. Então, tem os seus desafios. É uma estrutura muito sólida que tem que ser formada de uma base, na verdade. E crescer bastante, exato. Formar uma base. Então, e aí como a gente vinha falando da questão do aumento do faturamento, toda a experiência reflete. Trazer um caso aqui para vocês, né? Tipo, hoje eu lidero, hoje eu tenho 10 líderes. Todos vendem. A mentalidade da minha equipe é todo mundo vende. É isso aí. A todo momento a gente está vendendo. O cliente está falando com a gente, está vendendo. A gente está vendendo a nossa marca, a gente está vendendo autoridade para ele. Uma hora a gente já está vendendo algum produto, outra hora a gente está vendendo um serviço. E esse cliente ele gosta, e ele volta a ficar comprando contigo. Então, e por que não ter essa mesma experiência com os outros segmentos? É só mindset, né? Mentalidade. Isso mesmo. A crença limitante é nossa. É isso que impede da gente crescer. Então, hoje eu tenho um time de pós-venda que vende quase igual ao time de vendas. Porque a base gera muita receita. Então, e o negócio, e o segredo é vender. É o que a gente chama lá. Eu chamo hoje que venda é o coração. Sim. Se o coração para de bater, Morre a É empresa, isso aí. mata a empresa. então assim, tem que ter alguém pensando em vendas. Tem que ter alguém pensando como eu melhoro isso aqui todo dia. Porque venda é crescimento. Tem que ter alguém, e aí pode ser a mesma pessoa, pensando como é melhor a experiência do cliente. Porque é venda, a experiência do cliente é venda. Porque tem estabelecimentos que cobram um ticket médio de um almoço R$200. E vendem, né? E vende, e tem um que cobra R$10 pro almoço. E o pessoal ainda chora preço. Tá, o objetivo de se alimentar A diferença, né? De preço é o versus mesmo. valor. Exato. Então, procura agregar valor em toda a jornada. Então, o próprio empreendedor ele tem que continuar na jornada de aprendizado dele, buscando entender o que é benefício para o cliente. Não características, mas o que é que esse cara vê de valor no meu negócio? E eu potencializo. Eu potencializo no meu discurso, nas redes, interno, até atualizo a minha missão, os meus valores. Sim. Isso mesmo. E vai.
Porque é isso, o empreendedor precisa estar à frente a todo momento. E como o Ramon trouxe, trazer pessoas melhores do que ele. Porque eu não vou conseguir ser melhor em tudo. Mas se eu tiver 10 pessoas que são melhores do que eu em áreas específicas, junta tudo isso aí agora. Eu vou longe. Você ganha tempo, né? Ganha velocidade. Exato. Então, William, você falou que o seu time de pós-venda vende, às vezes até igual que o seu time de vendas. Esse time de pós-venda, ele consegue identificar que aquele produto já não serve mais para aquele determinado cliente e ele vende um produto específico para a dor daquele cliente no momento? Como é que funciona isso? boa. A gente vai falar agora de jornada do cliente. Né? Até a gente chegar aqui, a gente teve uma jornada. Quanto bebê, quanto criança, adolescente, adulto. E no decorrer dessa jornada, a gente foi tendo o quê? Necessidades. Sim. Então, lá atrás, né, eu recebia comida na boca, né, tinha alguém que cuidava de mim enquanto criança, atendendo as necessidades básicas. E eu fui evoluindo. De repente, eu estou comendo sozinho. E o que eu quero trazer com isso? O cliente, ele também tem a jornada dele dentro do teu negócio. Sim. Então, ele veio, por exemplo, falando do restaurante, ele veio comprar um almoço. Mas ele precisa da janta, ele precisa do café da manhã, ele precisa do lanche da tarde, ele precisa daquele buffet especial de final de ano ou da festa do aniversário. E você tem todas as informações. Se eu sei a data de nascimento do meu cliente, uns 10 dias antes eu posso falar: ô amor, bom dia, tudo bem? Seu aniversário está se aproximando. Já pensou em fazer um jantar especial com sua família? Temos combos especiais para quem está aniversariando esse mês. Eu acho que Show de bola. existe uma inversão dentro das empresas que, tipo assim, às vezes o dono da empresa, em vez de pensar no crescimento da empresa, ele pensa em não deixar a empresa parar de funcionar. E aí fica no processo o tempo todo, ali na operação o tempo todo. Exato. Eu tenho clientes que ele tem várias lojas, mas o responsável pela manutenção dos equipamentos é ele. Ou seja, ele que traz, ele que chama, ele que negocia preço. Sim. Então, tipo, eu falei, pô... Ele faz tudo, né? Eu falei, pô, É o Severino. o cara isso aí. com uma rede dessa, o cara deveria pelo menos ter contratado uma pessoa ali, um supervisor de Isso. manutenção, para estar, né, tirando ele dessa parte aí, e ele focar no crescimento da empresa, em escalar a empresa de outra Exato. forma, né? Então, perfeito. Então, né, olhando a jornada do cliente, você entendendo a jornada do cliente, você dominando, cara, vai ter venda toda hora. Vai. É isso aí. E claro, o empreendedor, eu vou trazer uma visão diferente. Nem sempre o empreendedor vai querer sair do operacional. Mas coloca alguém para pensar o estratégico. É verdade. Verdade. Eu conheço, Os dois não dá. eu conheço uma empresa, não vou citar nomes e tal, que o dono, sabe onde ele trabalha? Ele trabalha na expedição, conferindo os pedidos. Imagina. O dono. Certa vez eu estava chegando nessa empresa e ele estava chegando na sua Land Rover e tal. Botou a sua roupa e foi lá trabalhar junto com a galera da expedição, conferindo o pedido. Foi uma quebra de paradigma para mim. Mas tem alguém cuidando do negócio dele. Às vezes é o que o cara gosta de fazer, né? Onde e ele tá se sente tudo bem. realizado Ele achou vida o que cara para segue. poder Exato. levar ele, ó, eu quero chegar aqui. Ele mostrou onde que ele quer chegar e onde ele quer estar dentro da empresa, a função dele. Então, às vezes ele tem um filho ali que já, né, se desenvolveu, está tocando a liderança da empresa e o dono está ali nos bastidores. Eu trouxe a questão da conferência, mas provavelmente ele fica rodando a empresa Sim. o dia inteiro, só o quê? Reforçando valores, né? Validando questões da missão, mas não é mais o papel dele talvez pensar em crescimento. Mas aí aqui a gente entra em outra seara. Mas, de alguma forma, isso impacta no crescimento do negócio, porque quando o negócio vai crescendo, tem novas áreas para dar manutenção. Né? E se a gente não dá manutenção, elas vão definhando e acaba que vai perdendo performance. Na verdade, é tudo é como se a gente for
fazer analogia, é como se fosse uma planta. Se parar de regar, morre, né? Mesma coisa a empresa. Se você para de olhar, se para de cuidar dela, ela vai por água abaixo. Exato. Então, essa seria um elemento bem bacana para os empreendedores voltados à área de alimento, restaurante, pizzaria, delivery. Dá uma olhada, Delicatessen, né? porque esse cliente já comprou contigo uma vez. Ele pode voltar para comprar contigo de novo. E aí, né? Cabe agora a cada empreendedor entender o que faz sentido para o seu negócio. Analisar o que a gente Analisar falou o barco. nesse período aqui, volta, anota de novo o que esqueceu, o que deixou passar, porque foi muita coisa, a gente acabou entrando em várias áreas aqui também. Sim. Então, tipo, eu acho que vai sair vários insights aí que dá para ir anotando e vai estruturando aí e mete bronca. É isso aí. E aproveita ao máximo aí, né? Porque estamos aqui com um fera da tecnologia, né? O cara É uma referência é uma aí no mercado. de referência, o atendimento cara é digital. bom o que faz. Bem, pessoal, nós chegamos aqui ao final. Quero presentear aqui o Williams, né, com a canequinha aqui. Uma lembrancinha do nosso por ter participado. Eu quero agradecer por ter participado. A Espero caneca contar contigo mais oficial vezes. do nosso podcast, A né? caneca Ok. oficial aí para os participantes. Eu quero agradecer aí pela presença. Eu espero poder contar contigo mais vezes aqui para a gente estar trazendo outros conteúdos também, se aprofundar mais também, né? Eu acho que é importante a gente fazer esse papel no mercado. Tem muita gente aí que às vezes precisa de uma pessoa para abrir os olhos. E aí, tipo, hoje eu me sinto nessa obrigação de estar ajudando essa galera. Eu vejo você vir me ajudando, outras pessoas vêm ajudando. Então, tipo, é a lei da semeadura, né? A gente vai sempre ajudando e beneficiando outras pessoas também. Muito obrigada por ter compartilhado todo esse conhecimento com a gente, né? Pra gente é uma honra estar aqui com você. E eu espero que vocês tenham gostado bastante, curtido bastante, e é isso aí. Já deixa o like, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal e já compartilha esse vídeo aí para um amigo seu que tem um restaurante. E nos vemos no próximo, estamos ansiosos aqui, vamos ter um case de sucesso aqui. Inclusive, ele já está com a plataforma aí da Hug no seu atendimento, no seu delivery. Ele vai contar para a gente como é que foi a experiência dele, o que ele conquistou. E o tema é como aproveitar as oportunidades, como ele aproveitou as oportunidades no período de pandemia. Então fica ligado aí que vai ser um conteúdo top também. Nos vemos no próximo GeoPebcast. Fui! Valeu, Valeu, galera! gente. Tchau, tchau! Tchau.